Bom dia para vocês, prazer estar aqui na igreja do meu amigo Jack. O Jack é aqueles amigos que a internet nos dá. A internet é uma ferramenta muito boa, muito poderosa, se bem usada, obviamente. E o Jack é aqueles amigos que a internet nos deu. Nem sei como é que a gente se conheceu e por que a gente se conheceu. Mas inclusive até já gravei um podcast com ele, porque eu descobri desse cara que pregava nas praças de Porto Alegre e tal, e cantava e gostava do Superman. Inclusive o nome do meu filho vai ser Kal-El, não sei se tu sabe disso, não sabe, né? Mas é porque eu não gosto do Superman, não é por causa do Superman não, gente. É porque eu gosto do nome Kal-El. Eu sou pai da Milena, e a gente tinha, quando nós engravidamos pela segunda vez, a gente tinha nome só para menina. Ah, Lorena, vai ser a Lorena agora. E aí, de repente, não, é um menino. Aí, dar nome para menino seria Derek. Vai ser Derek o nome dele, porque eu gosto de Derek, é caminho em hebraico e tal. Essa mania de teólogo, de botar nome em hebraico nos filhos, essas coisas. Mas aí um amigo meu nasceu o primeiro filho dele, Eric. Aí eu falei, poxa, aí eu não vou botar Derek, Eric, tudo da mesma turma, vai dar confusão, essa coisa toda. Aí a gente ficou meio travado no nome de menino. O que a gente vai chamar? O Piai, não sei o que, não sei como é que é. Aí um dia lá em casa a gente assiste muito filme constantemente, e a gente colocou lá, entrou o Man of Steel na Netflix. Vamos botar de novo, eu gosto do filme e tal, gosto do Snyder, desse filme depressivo dele, mas eu não sou depressivo, tá, gente? Eu sou bem pra frente, mas eu gosto desse tom assim, meio dark e tal, enfim. Aí pá, Kal-El pra cá, daí a minha filha, como é que é o nome dele, papai? Kal-El. Kal-El, pô, não é que Kal-El é um nome legal, cara? Chamado por Deus, voz de Deus. Poxa, amor, Kal-El, o que tu acha de Kal-El? Minha esposa, Kal-El é legal. Será que ele não vai ser bulinado na escola? Ô, Super-Homem! Mas se a gente é bulinado, se a gente é normal, a gente é bulinado porque é normal. Se a gente é vesgo, porque é vesgo. Eu sou vesgo também, se você não percebeu. Se a gente é orelhudo, é dumbo. Então a gente não tem como fugir dos bulinadores, né, cara? Eu falei, Kal-El, daí filho, o que tu acha de dar o nome do mano de Kal-El? Aí quando ela falou Kal-El, assim, bem bonitinho, assim, sabe? Falei, cara, vai ser Kal-El. É isso. Pode pintar o quarto de preto igual do Batman, que é o que eu mais gosto, né? Mas eu não ia botar o nome do meu filho de Bruce. Legal. Ele nasceu no Brasil, vou botar de Bruce. Bruce Wayne de Aquino. Quem é que dá moral para um cara desse? Bruce Wayne Irala de Aquino. Meu Deus, vou ferrar com o guri todo. Não, é Kal-El Irala de Aquino. Ficou lindo. Gente, eu tenho 36 anos, eu sei, parece 40, tá? Sou pastor auxiliar na Igreja do Evangelho Eterno, em Joinville, Santa Catarina. E tenho esse podcast, esse programa de rádio que acontece na internet, onde fizemos 8 anos agora em abril, e nós estamos aí tentando levar Bíblia e teologia numa linguagem acessível para os jovens e adultos, e graças a Deus a gente acaba atingindo uma gama muito maior de pessoas. Nós temos muitas mulheres que nos ouvem, 30% do nosso público é feminino, e isso é muito bom quando se trata de estudo da Bíblia e teologia. Nós temos muitos pastores nos ouvem também, e a gente inclusive começou uma série agora chamada BTcast Plus, onde a gente fala sobre o livro Igreja Centrada, e isso tem sido muito bom, tá bom? Gente, eu vou pregar hoje, o tema que vocês estão tendo aí nesse semestre, bimestre, enfim, com base no livro do Driscoll. Eu tenho esse livro,
Muito bom. Até se tu me falasse, eu podia preparar em cima do personagem de hoje aí. Mas queira ou não, o tema que eu vou tratar aqui, o Jackson me deu liberdade, e o tema que eu vou tratar hoje aqui na manhã com vocês tem a ver também com identidade. A propósito, tem um amigo meu, Guilherme Franco, é plantador de igreja no Recife, da igreja Ponte, e ele esteve agora em Dubai. Foi um momento muito difícil da vida dele. Ele esteve em Dubai numa conferência mundial de líderes de plantadores de igreja. E ele foi o único representante do Brasil. Ele tem uns contatos bons lá nos Estados Unidos. E é uma coisa que começou com o Piper, com o Keller, não está ligado ao The Gospel Coalition. É uma outra parada deles. Devido à violência em Nova York, pastores de Nova York começaram a se reunir para ver como a igreja podia invadir a cidade para acabar com a violência. Eles começaram a se reunir e de repente já tinha 150 pastores e começou a ter uma ação, uma invasão do evangelho na cidade. E eles, todo ano eles fazem um encontro mundial de líderes, de pessoas, mas não só de líderes eclesiásticos. Então lá em Dubai, né, aquela cidade lá terrível, né, feia, que dói, tinha lá gerente da Nike, o arquiteto de Dubai, tinha assim, gente ligada à Apple, não era o Steve Jobs, né, outro lá, tinha uma galera ligada, assim, grandes nomes mesmo de influência e vários pastores e líderes. E ele inclusive acabou sendo o único da América Latina, porque o pessoal latino deixou para fazer o visto em cima da hora, e não deu certo. E uma dica para você, para suas férias: você não precisa ter visto para ir para Dubai. Fica aí, Jackson, suas próximas férias pastorais em Dubai, você não precisa de visto para estar lá. Mas o que chamou a atenção ele voltou de lá inflamado, né, com muitas ideias, pensando o Brasil, a realidade do evangelho no Brasil. E numa das dinâmicas que eles estavam fazendo lá, o organizador perguntou: gente, qual é o maior problema que você vê no seu país, na sua cidade? Qual é o maior problema que a igreja está enfrentando? Qual você acha que é a crise da pós-modernidade que está invadindo a sua igreja e tal, a sua cidade, o seu país? E eles iam fazendo num tablet, com essas coisas de tecnologia maravilhosa lá, e conforme a palavra que mais ia sendo colocada naquele programinha do tablet ali, a palavra ia se destacando no telão. Lembra que o Facebook fez isso? Qual é a palavra que você mais usou? Aí o Jackson deu lá Jesus, bem bonito, se achando todo, tudo sobre Jesus e tal. Eu lembro disso. Aí, o meu deu, nem sei o que deu o meu deu podcast. Eu amo mais podcast do que Jesus. Aí o que acontece? E conforme o pessoal ia colocando essas palavras, ia se destacando no telão. Quando acabou a dinâmica, a palavra que estava gritando no telão era identidade. A palavra ou seja, não é um problema local, é um problema mundial a questão da identidade. E é muito importante para nós cristãos, para nós que acreditamos na Bíblia, e se você ainda não acredita, eu espero que um dia você acredite que este livro é a palavra verdadeira de Deus. Este livro fala de identidade. Este livro está preocupado com identidade. Não somente nos revela como uma identidade pecadora, como ficou bem clara no catecismo, inclusive humilhados pelas crianças chinesas gaúchas, mas não só essa identidade de quem nós somos e essa herança que nós tivemos deste primeiro casal de Adão e Eva, mas a Bíblia fala da nossa identidade também transformada, e é nessa identidade transformada que eu quero focar hoje pela manhã aqui com vocês. Eu pediria um copo de água, que ontem eu falei o dia inteiro num evento aqui, numa igreja batista. Aonde? Ô louco! Peraí, então, eu vou pedir para tu vir aqui e botar no copo para mim, moça, por gentileza. Eu pedi para ti porque tu que falou comigo, beleza? Obrigado, pode deixar aqui no chão. Aí lava o copo agora, brincadeira. Não, estou brincando, rapaz, pode colocar. Gente, então no fundo, esse livro aqui, ele fala de identidade. As principais perguntas da humanidade, gente, são respondidas pela Bíblia. O pessoal costuma brincar que na escalada do conhecimento humano e das dúvidas da humanidade, está lá o antropólogo escalando, o cientista. Pode deixar aqui no chão mesmo que eu me abaixo, senão eu vou derrubar ele aqui. Eu sou meio atrapalhado. Obrigado, querido. Está lá o antropólogo, o sociólogo escalando, os cientistas, e eles estão subindo a montanha do conhecimento, das grandes dúvidas da humanidade. E aí quando eles chegam no alto da montanha, já está lá os teólogos tomando chimarrão, já estão lá um tempão, entendeu? Já chegaram lá em cima daquela montanha um tempão,
porque nós temos um livro que foi escrito pelo Criador da vida, temos um livro que foi escrito por quem nos conhece, ou seja, o manual está aqui, e nós vivemos um problema mundial de identidade. Vejam só vocês, como é séria a nossa missão. Então hoje eu quero focar na nossa missão, na nossa identidade transformada, e que está muito ligado com a nossa missão. Você abra a sua Bíblia, por gentileza, na carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Primeira carta de Pedro, no capítulo 2, eu vou ler só o versículo 9, que é o clássico. Muito bom. Oi. Ah, tem? Não, eu preciso me abaixar toda, até porque eu engordei, essa calça jeans está apertada. Mas está fechando, você que riu. Segundo, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um único versículo, poderoso em relação ao tema identidade. Uma única sentença das Escrituras, que dizem coisas tão preciosas sobre quem nós somos. Um único versículo, que resume a missão da igreja. Um único texto que pode transformar a nossa compreensão de quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, qual é o propósito da nossa vida. Enquanto as pessoas ficam perguntando e orando, Senhor, qual é o teu propósito para a minha vida? Os crentes estão fazendo essa oração. Senhor, o que tu queres de mim? Senhor, e isso e aquilo. Mas o texto já está dizendo que nós somos um povo escolhido por Deus, nós somos uma geração eleita. Antes disso, deixa eu dizer para vocês que no Antigo Testamento, o Espírito Santo agia de maneira poderosa. No Antigo Testamento, o Espírito Santo capacitava homens e mulheres para fazer a obra de Deus. No Antigo Testamento, homens e mulheres também recebiam essa capacidade do Espírito Santo para ter uma vida mais santa, uma vida mais próxima a Deus e um comportamento que espelhasse o seu caráter. No Antigo Testamento o Espírito Santo já agia no meio do povo de Deus, mas era um agir a conta-gotas, era um agir limitado. Só que há um desejo do apóstolo, um desejo do profeta Joel, não um desejo, mas uma profecia, e quando eu uso a palavra desejo, eu quero dizer que em vários momentos no Antigo Testamento, homens de Deus falam, eu queria que vocês tivessem um Espírito, eu queria que vocês todos fossem profeta, como Moisés fala. Então há uma expectativa no Antigo Testamento, de que todo o povo fosse dinamizado pelo poder de Deus, e tivesse o Espírito Santo, e isso acontece em Pentecostes. A igreja inteira recebe o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. E isso muda a nossa identidade. Isso muda quem somos, porque aprendemos de Jesus, porque perseveramos na doutrina dos apóstolos. E nós somos nova criatura. Nós não podemos ficar com uma antropologia só pessimista, que nós somos esses pecadores miseráveis herdeiros do Éden. Nós precisamos, e eu falo isso porque a minha teologia é luterana. Eu sou formado em seminário luterano, né? Castelo Forte aqui estava em casa. O que acontece? Mas a teologia e a antropologia luterana, antropologia é o estudo do homem, é uma visão muito pessimista do homem. Não, você é o cocô do cavalo do bandido, você não presta, você é assim. E está certo, a gente não é muito flor que se cheire mesmo. A gente é difícil, a gente é muito difícil. Mas eu não posso ficar pregando só isso. Eu não posso só dizendo, apontar na sua cara e você é um pecador. Pecador é o seu nome, pecador é o seu sobrenome. Não, isso tu não precisa me dizer, pastor, eu sei. Não, eu só quero que fique bem claro que você é. Tá bom, mas o que eu sou em Cristo? O que eu sou em Cristo? O que a presença do Filho de Deus na minha vida, por meio do seu Espírito Santo, causa em mim? Eu sou nova criatura.
Eu sou santo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, gente. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Ed Shawn é um pastor que sente atração por pessoas do mesmo sexo. Mas ele é um pastor que luta contra a sua homossexualidade. E ele fala no livro dele, A Igreja e a Atração por Pessoas do Mesmo Sexo, uma coisa que foi muito impactante para mim. Que não sei se tem ali atrás, Jack, mas tiver, mas procurem, se você quiser entender um pouco mais o universo da homossexualidade e a igreja, enfim, acho que é uma boa leitura. E ele fala que essa discussão sobre se a gente nasce gay ou não nasce gay, ele fala que para a gente cristã, para nós cristãos não interessa, porque a ciência não se decidiu ainda sobre isso. Tem cientista que diz que tem o gene gay, tem cientista que diz que não tem o gene gay. Tem cientista que diz que é culpa dos pais, tem cientista que diz que não é culpa dos pais. Então o pessoal fica brigando. Para nós, a gente sabe que é pecado, porque a Bíblia diz que é pecado, assim como tem outros pecados que a gente luta contra. E por isso que ele não assume a identidade de gay. Eu não sou gay. Eu sinto atração por pessoas do mesmo sexo. Aí você está pensando, mas tadinho, iludido, né? Tu é gay, cara. Mas por que ele não usa o termo gay para ele? Porque o termo gay é carregado de uma cultura. O termo gay é carregado de toda uma filosofia de vida. Porque realmente existe uma diferença entre você dizer que é gay e dizer que você sente atração por pessoas do mesmo sexo. Porque quando você fala que é gay, você diz que assumiu uma identidade. Eu sou gay, eu vivo como gay. Agora, quando você diz que você sente atração por pessoas do mesmo sexo, você está dizendo, entre linhas, que você sente atração, mas não quer dizer que você dá vazão a ela. E ele escolheu não viver a plenitude da sua sexualidade, porque a maneira que ele a concebe é contrária às Escrituras. E ele fala, não é a cultura do ativismo gay, não é a cultura da minha natureza caída que vai determinar o que eu sou. Eu tenho a cultura do reino sobre mim. Mas isso não é fácil. Tem um momento no livro que eu chorei junto com ele, que chega um momento na vida dele que a crise é tão forte, que ele fala que ele chama dos momentos chão de cozinha, que é quando ele senta no chão da cozinha dele e chora, porque ele está lutando contra a natureza dele. Eu não sei a dor que o Ed Shawn sente, e ele é de uma cultura inglesa que fala que ele poderia ser pastor e gay na cultura inglesa dele, e anglicana. Pensa, ele poderia ser pastor, gay, viver feliz, ter o homem dele, o marido dele, adotarem crianças, pastorear uma igreja linda, pregar Noé todo domingo, arco-íris, aquela coisa toda. Podia ter, mas não é a cultura dominante que está dizendo quem ele é, mas é a palavra de Deus que diz que ele não é gay, ele é filho de Deus que luta contra um pecado. E se nós não lutamos também contra um pecado, tem algum problema em nós, porque todo cristão luta contra a sua natureza caída, porque nós temos a natureza do Filho de Deus que age em nós, o Espírito Santo que age em nós e nos alerta quando a gente está dando vazão ao velho homem, à nossa carne. Por isso que essa questão de identidade é muito importante, porque Pedro está dizendo, e ele escreve isso para os crentes, para os cristãos, que nós somos uma geração eleita, um povo escolhido. Deus não abandona a sua criação. A criação que cai é a criação que também será levantada. Mas essa criação é levantada onde Deus utiliza o próprio povo, a própria criação caída para ser a placa que aponta para o outro. Ou seja, Deus escolheu seres humanos para que esses seres humanos que foram escolhidos para Ele apontar o caminho. Deus sempre vai ter um povo no meio desse caos que é o mundo, um povo que aponta para aquele que restaura a nossa identidade. Pedro está escrevendo, e ele como judeu, ele sabe o que é ser um povo eleito, mas ele também sabe que o povo eleito também pode não cumprir a sua tarefa. Israel vacilou em muitos momentos na sua tarefa como povo eleito, não anunciando as grandezas do Senhor, ao ponto de que Deus o manda para o cativeiro para acabar com a idolatria do povo.
Então o povo eleito, mas é claro, mesmo dentre o povo eleito, Deus sempre preservou aqueles que não se dobraram às divindades, a Baal, e se mantiveram firmes no propósito. Por quê? Pedro utiliza uma linguagem muito carregada aqui do Antigo Testamento, principalmente de Êxodo, mas ele traz justamente essa linguagem do Antigo Testamento para que os seus leitores entendessem a gravidade do que eles são. Quando ele diz que nós somos uma geração eleita, nós fomos eleitos para um propósito muito claro e definido. É por isso que eu gosto dessa teologia mais depressiva, essa teologia mais desmotivacional. Por quê? Porque a teologia que a gente está vendo aí fora, nas músicas, é a teologia do acredite nos seus sonhos, você pode ser o que você quiser, essa teologia da Xuxa, essa teologia de que Deus está aí só para você, para os seus problemas e para as suas ziqueziras. E não, sim, como? É claro que Deus está preocupado com os seus problemas, é claro que Deus está preocupado com a sua situação financeira, é claro que Deus está preocupado com a sua depressão, é óbvio, mas a Bíblia não é sobre a sua depressão e sobre a sua situação financeira, a Bíblia é sobre a obra de Deus, o centro, tudo que Jesus fez na cruz, não foi por causa de você, como recentemente teve a polêmica na internet agora, envolvendo um amigo meu inclusive, não, o centro do coração de Jesus é a obra do Pai, e por sorte nossa, Ele nos convida para fazer parte dessa obra, Ele nos convida e Ele nos elege para isso, Ele não nos elege somente para irmos morar no céu, nós não somos eleitos só para ir morar no céu, nós somos eleitos para uma missão, e nós precisamos assumir essa identidade de que eu sou um missionário, e ele vai além, vocês são sacerdócio real, gente, ele pega um cargo de muito destaque no Antigo Testamento, ele está dizendo que agora vocês que são crentes em Jesus, vocês não precisam mais ser descendentes de uma família, ter todos aqueles costumes lá da dos antigos, de Levítico, essa coisa toda, agora, o princípio da santidade do Antigo Testamento, ele permanece. Se para o cara ser levita, tinha uma série de rituais, ele era privado de uma série de coisas, beleza, Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, é o sacerdote por excelência, mas agora, quando Pedro evoca essa figura do sacerdote, ele também traz essa responsabilidade, cara, não importa se tu é gentil, se tu não é judeu, não importa, não me interessa se tu não é da tribo de Levi, eu quero te dizer que você foi eleito com um propósito, você agora, você que é meu leitor, você, essa igreja que me lê, vocês são responsáveis por mostrar a presença de Deus, por conduzirem pecadores à presença do Deus Santo, vocês são sacerdotes, vocês são sacerdotisas. Vou tirar o paletó igual o Marco Feliciano agora. Quem quer uma unção aí agora? Sacanagem. Tá? Vocês são, gente. Não é uma opção. Quem está em Cristo é um sacerdote, uma sacerdotisa. Eu sei que a Vintage não ordena pastoras, né? Ainda não. Eita, perigo isso aí. Mas enfim, essa não é a discussão. Agora, uma coisa, meu irmão, isso aí pode discutir, ninguém vai me convencer do contrário. Mulheres também liam essa carta. E Pedro está falando que mulheres também eram sacerdotisas. E eu fico pensando para essas mulheres que quando pensavam em sacerdotisas naquela época, eram as prostitutas dos templos pagãos. Só serviam para isso, para ser prostitutas de templo pagão. E Pedro está dizendo que não, vocês que me leem são sacerdotes. Então mulheres, vocês são sacerdotisas também. Jesus Cristo em vocês as capacita para serem sacerdotisas. Mulheres que também têm a responsabilidade de levar outros a Jesus.
Homens que terceirizam aos seus pastores e líderes essa tarefa. Não, a Bíblia está dizendo que você é um sacerdote, que você tem responsabilidades. Eu gosto muito quando Paulo escreve na sua carta a Tito, e no capítulo 2, meu irmão, Paulo não põe a responsabilidade da educação só no colo de Tito, não. A igreja é uma igreja pedagógica, a igreja tem responsabilidades de conduzir o outro a Jesus. Gente, nós vivemos uma crise muito grande na igreja. Por quê? Porque nós estamos vindo para a igreja, e até estamos tentando ser igreja, mas no fundo a gente continua terceirizando, a gente continua fazendo a antiga separação, clérigos e leigos. A gente parece que ainda vive na Idade Média. Nós criamos a ideia do pastor, do homem de Deus, ou como um amigo meu ouviu essa semana, ele foi pedir para alguém, para um líder, resolver uma situação que estava acontecendo na igreja. Aí o líder olhou para ele e falou assim: mas tu que é pago para isso, né? Gente, não tem nada mais broxante para um pastor do que ouvir isso. Tem outras coisas bem mais broxantes, né? Mas essa é uma das. Onde está a responsabilidade desse irmão? Onde está a responsabilidade dessa irmã? Gente, vocês estão entendendo que a Bíblia está dizendo que nós agora oferecemos sacrifícios espirituais a Deus? Pedro começa o capítulo 2 falando isso, que nós oferecemos sacrifícios espirituais. A gente não mata mais animal, só em casa para comer, mas a gente não tem mais sacrifícios, a gente não mata cordeiro aqui, a gente não imola animais e derrama sangue no altar para perdão de pecados e essa coisa toda, não. Mas o que Pedro quer dizer então quando ele fala que hoje nós praticamos sacrifícios espirituais? Também vocês, como pedras que vivem, ou como pedras vivas, são edificados casa espiritual. Olha aqui, eu estou lendo o versículo 5 do capítulo 2, tá? Vocês são pedras vivas, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo. Pedro está usando toda a analogia do templo, está usando toda a figura de linguagem do Antigo Testamento. Para você que não sabe, no Antigo Testamento tinha o templo, tinha lá os sacerdotes, a galera matava os animais, aquela coisa toda. Ele está usando toda essa linguagem, e agora aplicando à igreja. Mas a igreja não tem mais preocupação com o templo. Pedro sabe que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas ele utiliza a linguagem para que os seus leitores entendam a gravidade disso, que no templo Deus manifestava a sua glória, no templo Deus habitava, no templo tinha a sua palavra. Agora esse templo somos nós somos a casa espiritual. Inclusive tem um cantor que o Jack ama, Marcos Almeida, e o Marcos Almeida, ele tem aquela música, e eu sou casa, lugar de... E ele se arrepende até hoje. Eu falei, mas dá para mudar a composição? Porque quando ele compôs a música, era aquela coisa muito individualista. Depois ele entendeu a noção do todo, da comunhão dos santos, que nós somos a casa de Deus. Ele até nem canta mais tanto essa música, porque nós somos a casa de Deus. Nós somos essa construção espiritual, nós somos esse tijolinho na casa de Deus. Você é um tijolo importante nessa construção espiritual que está sendo feita, e a argamassa que liga todos nós é o Espírito Santo, que nos mantém unidos nesse vínculo da paz. Nós somos essa casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais. Mano, o que é sacrifício espiritual? O que Pedro quer dizer quando ele fala que nós oferecemos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus? Mas espera, por meio de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo foi o sacrifício final. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o sumo sacerdote, é o sacerdote e é o sacrifício. Ele cumpriu todas as situações e rituais da lei. Jesus Cristo cumpriu a lei por nós, e agora se tornou o caminho, e nós andamos em Jesus, e em Jesus nós cumprimos a lei. Mas a lei permanece como
princípio espiritual para nós. Em que sentido? O que tu quer dizer com isso, Bibo? Que nós oferecemos sacrifícios espirituais por meio de Jesus Cristo. Então eu não preciso mais morrer pelo meu irmão. Eu não preciso mais morrer pelo pecado do meu irmão. Porque Jesus Cristo já fez isso. Agora, a responsabilidade sacerdotal permanece, tanto que ele vai enfatizar isso no versículo 9. A responsabilidade que eu tenho por meio de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, ser Jesus Cristo na vida do outro. Porque a gente vive uma cultura agora, irmãos e irmãs, que a gente fala assim, ó, não olha para mim não, olha para Jesus. E sabe por que a gente faz isso? Porque a gente não tem confiança na nossa própria vida. E eu sei que essa palavra é meio perigosa, confiança na própria vida, mas entenda o que eu quero dizer, que a gente tem uma vida tão obscura e tão oculta, e que não reflete Jesus, que a gente manda os outros olhar para Jesus. Mas Paulo fala, olhem para mim, porque eu sou imitador de Jesus. Porque as pessoas não conseguem olhar para Jesus, gente. Não dá para sentar no colo de Jesus, não dá para fazer nada disso. Não dá para, olha para, mas como é que é olhar para Jesus? Jesus, aparece para mim agora, Jesus. Jesus, você é o Jesus do outro, gente. Você é o Jesus de quem não conhece Jesus. Você é a Bíblia de quem não lê a Bíblia. E isso é difícil? Difícil pra caramba. Mas se você quisesse uma coisa fácil, ia para a Seixinoe. O café da Seixinoe é bem melhor que o da Vintage. Tem Seixinoe aqui? Tem. Deve ter, né? O café deles é bom lá, igual de Joinville? Hã? Tudo ruim? Meu, café da Seixinoe de Itu. Em Itu eu ia na Seixinoe quando era criança. Nossa, era um café colonial. Você quer coisa fácil, irmão? O cristianismo não é essa coisa fácil. O cristianismo é difícil, porque mexe com a nossa identidade. Eu gostei muito do que o Cacau falou ontem no BTD, o evento que a gente teve ali na Igreja Batista, que Jesus não quer preencher um buraco na tua vida. Jesus não é mais um ídolo que você vai colocar na sua vida e você vai continuar vivendo a sua vida legal, como a Bruna Marquezine, o Neymar, que se dizem crentes. Medina se diz crente. Porque é esse Jesus que a galera está usando para preencher um buraco na vida, como o jovem rico quis fazer. Senhor, já faço tudo legal aqui, obedeço a lei, como é que eu faço aí agora para ser também? Eu quero ter tu também aqui, para dizer que eu te sigo também. Ah, vai lá então, vende tudo. Opa, não, peraí, aí mexeu no meu Deus aqui, no meu outro Deus, que eu queria ter tu também, mas mexeu no meu outro Deus aqui. Não, a Bíblia mexe com as nossas estruturas, ela quer nos reconstruir, e nessa nova identidade que nós temos, pertencendo à casa espiritual, nós oferecemos sacrifícios. Mas agora eu me sacrifico pelo outro, não no sentido de eu dou a vida por ele, ainda que João vai dizer na sua primeira carta, que se eu amo meu irmão, eu dou a vida por ele. Mas o que é dar vida pelo irmão no contexto de João? E dá para aplicar aqui para Pedro também. O contexto é: se você tem recursos desse mundo, você ajuda o seu irmão. Como é que você pode dizer que ama a Deus que não vê, se você não ama o seu irmão que você está vendo? O que são sacrifícios espirituais? É esse cuidado, é essa mente transformada, que Paulo vai falar em Romanos capítulo 12, 1 e 2. É essa mente transformada, onde eu tenho essa consciência que eu pertenço a algo maior do que eu. É quando eu tenho essa consciência de que eu não estou sozinho, de que eu pertenço a uma casa que se preocupa comigo, mas onde eu também me preocupo com o outro. O problema é que a gente só quer receber, a gente não quer dar. A gente só quer sugar e não quer ser sugado. A gente é tudo imaturo e não assumimos a nossa posição como sacerdotes que somos. E ser sacerdote requer um compromisso com a missão. Gente, eu acho muito fascinante essa galera de seita. Eu acho muito fascinante. Mormons, por exemplo, tem muito lá em Santa Catarina. É aquela galera que sempre está andando, né, de gravata, camisa branca, uma mochila nas costas. Eu não sei o que eles fazem, porque eu só vejo eles andando, mas eles devem fazer alguma coisa. Tem a placa aqui, é? Elder? Nunca reparei, porque eu nunca parei para eles, eu sempre vejo de carro, olha lá, Mormon lá. Mas eu já sei um pouco a história, que esses jovens, eles guardam dinheiro durante todo o high school, tá? Para poder vir fazer missão nos países não alcançados, tipo Brasil.
Essa galera é financiada, guarda dinheiro, porque eles acreditam na missão deles. Eles acreditam. Pode conversar com qualquer gente de seita, ele vai querer levar você para a seita. Pode conversar. Pega um vendedor da Rinodê novo. O cara, não, eu comprei, perfume da Rinodê é bom mesmo, tá? Fixação, show de bola. Mas, mano, tem um amigo meu que eu não aguentava mais, eu falei um dia para ele assim, ô Oséias, o cara, por que tu, Oséias é o nome dele, Oséias, por que tu está sendo transmitido ao vivo? Dane-se, Oséias é meu amigo também. Oséias, cara, eu queria tanto que tu amasse Jesus como tu ama a Rinodê, cara, porque eu nunca vi tu fazendo propaganda de Jesus como tu faz da Rinodê. Eu sei que talvez Jesus não vai botar comida na tua mesa como a Rinodê põe, mas, cara, vai estudar um pouquinho a Bíblia para falar de Jesus também. Poxa, Jesus te quer no time dele, cara. Jesus te quer no time dele, porque, mano, você vende perfume da Rinodê, até eu comprei, paguei 100 pila no perfume da Rinodê, não me arrependo, o perfume é bom, mas, cara, mano, e tu viaja por aí para montar a piramidezinha lá, ainda que não é pirâmide, né, para botar mais pessoas aqui debaixo do teu guarda-chuva e tal, e, mano, vem para Jesus, cara, monta a tua rede de discípulos de Jesus aí. Se alguém vende Rinodê, não fica ofendido, gente, o produto é realmente bom e eu sei que não é pirâmide, eu estou brincando, tá? Então assim, sabe, essa galera empolgada com as coisas, por que a gente não é assim com o evangelho que transforma vidas? Por que a gente não assume essa identidade de sacerdote? Eu sei que tem hora que a gente vai esquecer a identidade de sacerdote e o que vai brotar é o velho Adão mandando o mundo se explodir. Eu sei, gente, eu não estou pregando aqui uma perfeição, né? Todo mundo agora sacerdote, né? Entrando aqui na 20, todo mundo a gente olha, vê até uma auréola. Não, não é isso. A gente vai peidar na farofa às vezes, vai. Agora o problema é quando é sempre, toda hora, peca umas coisas diferentes. Sabe, mesmo pecado, peca umas coisas diferentes, evolui nos pecados. Assume uma identidade, que você é um representante de Deus. Assume. Quando as pessoas falam de você, elas falam o que de você? O que brota? Qual é a característica que mais brota no seu trabalho? Poxa, alguma coisa devia lembrar Jesus. Eu sei que isso é piegas, mas é para ser bem piega mesmo. Porque eu quero ser um imitador de Jesus, e eu preciso caminhar com homens e mulheres que quando eu erro, quando eu derrapo, eles me apontam o dedo em amor e falam, cara, não é esse o caminho, porque ninguém dá conta de viver sozinho, tijolo sozinho não faz casa. Esse pessoal que diz que não precisa de igreja, como tu não precisa de igreja, cara? Como é que tu vai caminhar sozinho? Não, eu vou numa igreja aqui, vou numa igreja lá. Você é um consumidor da religião. Vai chegar uma hora que esse consumo não vai te fazer bem. Vai chegar uma hora que você precisa se estabilizar com alguém e sentir os peidos, sentir a intimidade que é uma igreja, porque muita gente espana na igreja quando ela começa a sentir o cheiro da igreja, que ela vem assim no primeiro, aí ela vem naqueles cultos que é bom. Toda igreja tem aqueles cultos que é power, que até a gente quer falar, pô, o culto hoje vai ser, legal. Mas, mano, toda igreja tem aquele culto que foi mais um culto. Toda igreja tem. Aquele culto que tu não vê a hora de acabar, nem o pregador até encurta a mensagem. Se é o pastor, ele não encurta, porque ele tem medo que as pessoas, pastor, tu é pago para pregar, então tu tem que pregar até o horário final do culto. Mas tem culto, e aí começa a ter, daí tem um culto desse, outro tal. Aí a pessoa começa a saber de uns probleminha, de umas fofoquinhas ali, ela vai para outra igreja. Só que deixa eu dizer um negócio para você, se você vê uma igreja boa, não vai para essa igreja, você vai estragar ela. Não vai para essa igreja, você vai estragar ela. Porque, gente, a gente precisa viver como essa família de fé, porque é nessa família de fé que a gente vai exercendo o nosso sacerdócio. Esse exercício de me sacrificar pelo irmão, se sacrificar pelo irmão, pela irmã, não é função só do pastor não, gente, é função de cada membro da comunidade, porque nós somos isso, tá? Nós somos isso, essa geração eleita, esse sacerdócio real, nação santa.
Olha o que a Bíblia está dizendo: a igreja é uma nação santa, uma nação separada para fazer a obra de Deus. Porque nós temos um conceito errado de santidade, não é não? Nosso conceito de santidade muitas vezes o que é? Perfeição. É aquela pessoa ilibada, né? Lá em Joinville a gente tem a irmã Zenate, pelo nome tu já percebe, e ela é uma bênção mesmo. E aí a gente coloca às vezes, né, pessoa, não, aquilo lá é santo, irmão, mas é porque tu não convive com ela, ela tem pecado igual você. Jonathan Edwards peidava, né? Ou seja, as pessoas têm problemas. Agora, santidade na Bíblia é você ser separado, e quando você é separado por Deus, é óbvio que você melhora enquanto ser humano, você evolui, mas a palavra melhor para traduzir o termo que a gente traduz como perfeição, que é teleios ou teleios, não lembro agora, é maturidade. Quando a Bíblia fala em perfeição, você não leia perfeição, você leia maturidade. Perfeição é só quando ela fala de Deus. Deus é perfeito, completo. Agora, sede perfeitos, como o vosso Pai no céu é perfeito. Jesus está falando, sejam maduros. Sejam maduros. Quando Paulo fala aos Filipenses, para a gente caminhar e que a gente tem esse caminho da perfeição, que o próprio Paulo admite que não chegou lá, ou seja, ele não chegou no nível perfeito, mas ele caminha na perfeição, ou seja, ele caminha na maturidade. Essa é a estatura que nós temos que ter. Quando a Bíblia fala a estatura do homem perfeito, não, ali pode ser traduzido, sejam maduros. Porque se entende na cultura bíblica que um homem adulto é maduro. Mas isso não é só para o homem, é para todo crente, para todo cristão, é para homens e mulheres que servem a Jesus. Amadureçam. E sabe o que eu entendo por amadurecer, minha gente? O que você faz com uma fruta madura? Você morde ela, você descasca ela, você desfruta ela. Eu entendo que quando a Bíblia manda a gente amadurecer, ela está falando, esteja preparado para ter pedaços arrancados, vão te sugar, porque todo mundo quer uma frutinha doce, todo mundo quer aquela fruta legal que não está podre. Acontece que quanto menos frutas maduras nós temos, mais ela é usada. Quanto menos pessoas maduras da comunidade a gente tem, mais as pessoas maduras são sugadas, e elas uma hora não vão aguentar. Porque ela é um ser humano, e vai chegar uma hora que ela vai espanar, e ela vai te frustrar, porque você depositou muito em cima de uma única pessoa. E a Bíblia nos convida a sermos uma nação santa, uma nação madura, um povo de sacerdotes. Essa responsabilidade está sobre todos nós, sobre mim e sobre você. Porque nós somos essa nação santa, esse povo de propriedade exclusiva de Deus. Quando o autor de Êxodo escreve isso, a ideia é justamente aquele tesouro que o rei tinha escondido, que era o tesouro do rei, que seria enterrado com ele, essa propriedade exclusiva do rei. A ideia do texto reflete isso, nós somos propriedade exclusiva de Deus, nós somos de Deus, nós não somos o centro do coração de Jesus, somente, mas é claro que a gente está no coração de Jesus, é claro que nós somos o alvo do amor de Deus, é claro que nós somos o alvo do coração de Jesus, é claro que Jesus morreu por nós também, mas morreu por todo o cosmos. Só que, olha que coisa maravilhosa, nós somos propriedade exclusiva de Jesus, de Deus, nós somos de Deus. Lutero vai dizer, Deus é por nós, Deus é por nós, é o nosso castelo forte. Agora, nós somos tudo isso, um reino de sacerdotes, nós fomos eleitos para isso, nós somos uma nação santa, nós somos queridinhos de Jeová, somos os queridinhos de Deus, que é a propriedade exclusiva, que Ele cuida, que Ele está ali defendendo com a própria vida esse tesouro. Nós somos os tesouros de Deus, somos o Kiko de Deus.
Nós somos o tesouro de Deus, nós somos. E Ele protegeu a gente com a própria vida. Olha que coisa maravilhosa. Enquanto aqueles reis lá, protejo com a minha própria vida, mas o rei morria, o tesouro já era repartido, era enterrado nada, a galera repartia entre os príncipes ali. Agora ele não, ele nos protegeu com a própria vida, de todos os ataques infernais e da fúria do próprio Pai. Somos libertos da ira de Deus, por causa de Jesus Cristo. Mas isso não é para você se sentir bem, isso não é para você ter os seus problemas aplacados, e você ter uma religião que te dê conforto, e essa coisa maravilhosa zen, não, tudo isso aconteceu, essa identidade é gerada em você, para que você proclame as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O objetivo de sermos sacerdotes é proclamarmos que há uma escuridão, mas há o Pai das luzes que te tira dessa escuridão e te traz para perto. O objetivo da nossa existência, o objetivo da nossa identidade, a pergunta quem é você, ela é respondida com uma missão. Boa essa, hein? Essa, se tem frasezinha no Instagram, põe uma foto bem legal minha, a frasezinha, foto preto e branco e tal, me dá uma moral. Não, mas tem sentido, agora eu estou pensando na frase, ela tem sentido? Tem, né? Que o cara a gente dá um jeito. À noite você vem que o Jack vai consertar a mensagem, tá? Meu, eu estou falando até de eleição aqui, irmão. Pô, olha aí, tá? Eu penso diferente, mas a gente o importante é o conjunto da obra, tá? Vocês estão entendendo, gente? O objetivo da nossa existência é a missão que nós temos em Deus. Quem é você? Você é um missionário, você é um sacerdote, você é uma missionária, você é uma sacerdotisa, você tem responsabilidades para com Deus e para com a sua casa espiritual. Você é convidado a participar dessa obra maravilhosa que Deus está fazendo em Porto Alegre. E eu sei que é difícil, eu tenho ouvido de outros pastores como o campo missionário aqui é difícil. E não há uma promessa, gente, de que nós teremos igrejas lotadas. Não é isso. Mas um crescimento orgânico, que é o modelo de crescimento bíblico, orgânico, que acontece gradativamente, conforme o Senhor vai acrescentando aqueles que irão de ser salvos, como diz Atos, a partir do versículo 42, no capítulo 2, isso acontece, e isso vai acontecer quando todos nós assumirmos a nossa responsabilidade. Os líderes não podem cobrar o escanteio e ir para a área cabecear. Não dá para ser atacante e zagueiro ao mesmo tempo. Eu era tudo isso, mas porque eu jogava mal, e eu corria bem, quando eu era magro, e fazia esportes. Mas está errado, eu jogava errado, porque eu também só jogava o primeiro tempo, que eu corria todo o campo, né? Parecia o Papaléguas. Mas está errado, se mata. E tem igrejas em que poucas pessoas pegam firme, porque a maioria só quer consumir mais um culto. Que a gente tenha essa consciência de que somos sacerdotes. Mas isso não é fácil. Mas sabe o que é interessante, queridos? A gente tem que louvar o Senhor Jesus, porque Ele não nos deixou só. Ele não nos deixou só. Ele foi aos céus, preparar a nossa casa, preparar a nossa morada, mas Ele deixou o Espírito Santo, não deixou? E se Ele deixou o Espírito Santo, a gente tem esse pedagogo, esse auxiliar, nós temos essa pessoa da Trindade que está aqui, nos ajudando a sermos uma pessoa mais crente, porque ele conta com o irmão que está do lado, ele cria uma comunidade de conselheiros, ele nos ajuda a sermos mais crentes. E eu termino lendo Hebreus no capítulo 13, quero que você abra para acalmar o seu coração diante de tamanha responsabilidade, porque, gente, eu sei que essa talvez não seja aquela pregação que você gostaria de ouvir depois de uma semana turbulenta, eu sei que talvez não é essa pregação que você esperava ouvir, depois de tantos problemas que você enfrentou ao longo da sua semana, e eu não sei quais são esses problemas, e eu sei que Deus olha por esses problemas, e Deus é interessado nos detalhes da tua vida.
mas eu penso que o que o Espírito Santo quer nos alertar com essa mensagem é que existe algo para além dos teus problemas, existe a missão de Deus. Hebreus capítulo 13, a partir do versículo 20. Hebreus capítulo 13. Se você está meio perdido aí na sua Bíblia, volta um pouquinho que você acha Hebreus, tá? Hebreus capítulo 13, versículo 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dEle, que Ele opere em nós o que é agradável diante dEle, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Amém. O Espírito Santo nos ajuda, Ele é a pessoa da Trindade que está entre nós, que nos ajuda a ser mais parecido com o Filho, e Deus faz isso por meio do seu Espírito, e nós acreditamos nisso, que nós não estamos sozinhos nessa tarefa de sermos mais parecidos com Jesus. A gente só consegue ser mais parecido com Jesus porque Deus opera em nós por meio do seu Espírito. Agora a gente precisa orar essas coisas, a gente precisa começar a orar essas coisas, a gente precisa começar a ler esses textos bíblicos e falar: isso está dizendo a meu respeito, eu sou um sacerdote, Senhor, eu quero agir como um sacerdote, me torna um sacerdote, Senhor, eu quero ser santo, eu quero ser parecido contigo, Jesus, eu quero anunciar as grandezas do Senhor, eu quero me maravilhar diante da tua grandeza, eu quero estar assombrado pela tua presença, eu quero ter o temor do Senhor, que tu não é só um Deus bacana, legal, que me ama e que me ajuda e que me faz chorar, tu és um Deus poderoso, tu és um Deus que me causa temor, assombro diante desse sagrado, mas ao mesmo tempo alegria, porque me convidaste para fazer parte da tua obra. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que muitas vezes e quase sempre nos confronta a sairmos de uma zona de conforto, a sairmos daquele local que a gente fica ali muitas vezes abraçado com os nossos pecados, com a vida do nosso jeito, levando a vida muitas vezes da maneira que nós entendemos, e não abraçamos uma comunidade de fé, não abraçamos princípios bíblicos e consequentemente não abraçamos uma identidade coletiva que é formada a partir da tua palavra nessa casa espiritual. Nós queremos te pedir, Deus, em nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo que age na igreja traga essa consciência, traga a nossa memória, traga na nossa rotina essa consciência, essa identidade de quem nós somos em ti. Quem nós somos em ti, Senhor? Se a tua palavra diz que nós somos sacerdotes, que nós somos sacerdotisas, nós queremos assumir essa identidade no poder do Espírito Santo. Nós queremos assumir essa condição de que nós somos uma geração eleita, que nós somos uma nação santa, que nós somos teus, para anunciar as tuas grandezas a este mundo, Senhor. Que a gente consiga acreditar nas tuas grandezas, que nós consigamos vivenciar essas transformações de vidas, que nós consigamos visualizar mudanças de caráter, mudança de vida, que aquele que roubava não rouba mais, aquele que fazia determinada coisa não as faz mais, porque te ama acima daquele pecado e quer assumir uma identidade como sacerdote e levar outros a ti, levar outros a abandonar essa vida de pecado e ter uma identidade não forjada por este mundo caído, que tem o espírito do anticristo, mas que seja uma identidade formada pelo mundo celestial, pelo Espírito Santo. Queremos assumir a nossa cidadania celestial, para que o teu nome seja glorificado em nosso meio,
Em nome de Jesus Cristo é que oramos. Amém e amém. Queridos, eu trouxe alguns exemplares do meu livreto, algo que eu escrevi para você realmente ler, porque são só 30 páginas. Não deu para botar desenho, brincadeira, tá? Mas são só 30 páginas, tá bom? Eu trouxe, eu acho que uns 15 exemplares, 20, não sei. O pastor Jack me liberou para que eu pudesse estar vendendo, tá? É apenas R$10. Se você gostou desse assunto, quer entender um pouquinho mais desse assunto, tá bom? Eu convido você a passar na lojinha ali, tá bom? Eu vou ficar parado para a foto ficar legal. Ficou bom? Pronto, tá? Então assim, gente, se você quiser adquirir, ajudar o nosso ministério, você pode adquirir, tem alguns exemplares ali atrás, tá bom? Deus abençoe a todos, obrigado pela oportunidade. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Saudades disso. O Bibo vai estar conosco de noite também, pregando o Evangelho. Se você está evangelizando, falando de Jesus para alguém, você pode voltar na igreja de noite, trazer o seu amigo para ouvir o Evangelho de noite também. O Bibo vai estar também autografando, com autógrafo um pouquinho mais caro. E no livro tem ainda a fotinho dele com o cabelinho comprido ali, coisa mais mimosinha do mundo, né? Coisa mais mimosa do mundo. Nós oramos, jejuamos para que ele cortasse o cabelo, viesse aqui tipo homizinho assim, e a gente está feliz. Gente, nós vamos responder a pregação do Evangelho de 3 formas. Eu peço que você preste atenção. Eu já sei. Não importa. Preste atenção. Vocês já notaram, quem está visitando aqui a gente pela primeira vez, por que nós lemos a Bíblia, nós não abrimos o culto com oração, nós abrimos com uma leitura bíblica, cantamos 2 louvores. Aí vem a pregação. Nós deixamos a maior parte dos louvores para depois. Nós cantamos 4 louvores. Por quê? Nós respondemos a pregação do Evangelho. Nós deixamos a maior parte do louvor depois da pregação por causa disso. Então nós vamos responder. O pastor Rodrigo pregou para nós, abriu o peito, ficou pregando aqui o Evangelho. Nós temos que responder ao Senhor. Nós respondemos, a primeira forma que nós vamos responder é cantando. Com o crescimento da teologia no Brasil, nós temos uma propagação muito grande de conhecimento. Então nós estamos agora parecendo, sabe aquele desenho de Jimmy Newton? O guri tem um cabeção assim enorme. A gente tem gente com a cabeça muito grande, mas com pouco fogo no coração. De nada vale você ouvir o Evangelho, você ouviu a pregação e ir para casa sem responder ao Senhor. Nós vamos cantar ao Senhor. A primeira forma que vamos responder a Jesus é cantando. Se você está embaixo, Deus deu mãos para você levantar o Senhor enquanto canta. Nós baixamos a luz aqui, por que baixa a luz? Não é por moda. É para você poder cantar tranquilo, ninguém fica cuidando de você. Tá bom? Nós vamos cantar a Jesus. Não é tarefa só do Cauê. O Cauê nos conduz aqui louvando ao Senhor. A banda nos conduz para cantarmos em um ritmo, em um mesmo tom. Mas quem canta é a igreja. Nós vamos responder ao Senhor também participando da ceia, do sacramento. Você vai vir do seu lugar. Você vai mergulhar o pão no vinho. O vinho é o cálice bronze. O suco é o cálice dourado. Conforme a sua consciência, se você é menor de idade, você vai fazer isso com o suco. As crianças, os pais, nós vamos orar, você vai buscar o seu filho, e eu peço que você traga a sua família. Gente, isso aqui, às vezes não fica bem claro no nosso meio. Você ouviu o Evangelho, as crianças ouviram o Evangelho na reunião das crianças agora os pais vêm com a sua família, com sua esposa, diante do Senhor, e vão comer e beber de Jesus. Essa é a segunda forma que nós vamos responder ao Senhor. E eu quero que você faça isso com consciência. Jesus foi moído, foi esmagado, por isso nós participamos do pão. Jesus foi moído e ele ofereceu o seu sangue como libação, que era oferta de líquidos. Por isso nós participamos do vinho. A terceira forma que nós vamos responder ao Evangelho é ofertando. Eu recebi um casal de missionários, de irmãos, eles moram nos Estados Unidos. A irmã é uma irmã muito amada, eles nos ajudam há mais de um ano de forma fixa, com ofertas, enviando ofertas para a nossa igreja dos Estados Unidos. Eles são os maiores ofertantes da nossa igreja. E eu recebi eles sexta-feira na nossa casa.
Eles congregam em uma igreja, eles moram em Seattle, eles congregam em uma igreja grande. Pastor Judah Smith, você deve conhecer, um homem de Deus. Acontece que eles estavam me contando sobre a igreja deles. Eles têm, pela manhã, 3 cultos. E eles têm um fluxo por culto de 1.200 pessoas. Então dá uma média de 3.600 pessoas. Eles fizeram um levantamento no último ano, em 2018. E eles têm como verificar isso. Eles verificaram que de 3.600 pessoas, eles tiveram 400 ofertantes e dizimistas regulares. Isso dá um pouquinho mais de 10%. A média na missiologia, hoje eles entendem que uma igreja ela é sustentada por 20% dos crentes. E isso é um grande problema. Bom, o Everton não está aqui, ele é o tesoureiro, e eu falei para ele que eu ia dirigir o culto, e ele, de forma muito rápida, ele me mandou quanto nós precisamos essa semana. Está aqui. Ele disse, fale isso. E ontem, quando ele estava se despedindo, ele disse, não esqueça de dizer, o valor para nós fecharmos as contas essa semana é de R$ 3.560,53. E nós queremos dar uma oferta hoje de noite ainda para o pastor Rodrigo. Então, eu peço que você seja generoso. Generoso. Não dê o que sobra. Não dê o que sobra. Nós temos a tendência, às vezes, ofertarmos somente o que sobra. Nós temos a tendência, às vezes, também, e isso é muito sério, de ofertarmos somente quando eu estiver daquela forma financeira, aí eu vou ofertar. O fulano poderia ofertar mais também, ele tem tanto. Não, cara. A obra de Deus ela é feita com a oferta da viúva. Quero dizer uma coisa para você aqui. É para você que eu estou falando. Não é para quem tem mais. Não é para quem tem muito. É para quem tem o coração na obra de Deus. Eu quero que você seja generoso com a oferta. Que ao sair você não se desligue. Sabe por quê, gente? Nós temos uma facilidade muito grande de gastar R$70 numa pizza. E temos uma dificuldade enorme de dar esse mesmo valor como oferta. Nós temos uma facilidade enorme de comer sushi. E é bom. Cadê a Valéria? Valéria e o Letieri. Vamos lá. A Valéria está lá atrás, lá. A filha deles, a Laura, tem quantos anos? 9. E é viciada, ele está lá. E viciada em sushi. Eu disse, quando essa guria casar, cara, o cara que casar vai estar ralado. Porque a Laurinha come que nem homem, cara. Come mais que o Daniel. Não tanto também. Cara, a gente tem uma facilidade. Alguns grupos de missões, eles chegaram à conclusão que cristãos gastam mais em Coca-Cola por mês, mais em chiclete, do que com oferta. Nós temos uma facilidade enorme de gastar com coisas supérfluas. Um eletrodoméstico que nós compramos para a nossa casa, segundo alguns grupos de pesquisa, como o Instituto Barna, nos Estados Unidos, um eletrodoméstico ele é superior ao valor de oferta dado pelos cristãos durante 5 anos. Então, Estados Unidos, 3.600 pessoas, 400 pessoas envolvidas. A minha pergunta aqui, para encerrar, para nós cantarmos é, e se todo mundo cantasse como você? A igreja cantaria melhor? E se todo mundo participasse do sacramento da ceia com o mesmo coração que você, seria melhor? Você vem à frente com fé, sabendo que vai participar do corpo e do sangue de Jesus, trazendo a sua família. Você, homem, você, minha irmã, que lidera a sua casa, que talvez você foi abandonada pelo marido e você é líder, você lidera a sua casa. Se todos ofertassem como você, a igreja ofertaria melhor? Essa irmã me perguntou essa semana e ela disse assim, o que vocês precisam? Cara, perguntar para um plantador de igreja isso aí, o que vocês querem? Aí eu disse, anota aí, a gente quer um monte de coisa. Uma das coisas nós queremos terminar de arrumar o nosso prédio, ele é o prédio mais feio do mundo. Mas nós precisamos, se a gente dobrar a nossa arrecadação, o nosso próximo passo é começar uma plantação de igreja na cidade de Canoas. Falei, é isso. E quanto vocês precisam por mês? Nós precisamos de uma arrecadação
rasteira de 30 mil reais. Que, cara, o que envolve igreja, isso não é nada. Isso não é nada, não é nada do que envolve igreja. O problema é que a gente pensa assim em valor, a gente compara com o que a gente recebe por mês. Aí é óbvio que é muito dinheiro, tá? Mas só o que a gente gasta em produto de limpeza, cara, aqui é altíssimo. Nós precisamos plantar igrejas e enviar missionários. Nós precisamos nos envolver com coisas que não envolvam o nosso nome também, porque o reino de Deus é maior do que a nossa igreja. Vou orar nesse momento. Logo após a banda vai estar cantando. Estarão os irmãos e irmãs aqui, orando uns pelos outros. Você traz a sua família, você vem à frente. Seus filhos participam da ceia. Ah, Jack, por que as crianças participam da ceia na Vintage? Porque nós acreditamos que isso aqui é uma comida junto com um Deus, o nosso Pai. Quando você traz o seu filho, sua criança, 1, 2 anos, 6 meses de idade, quando ela for comer do pão, ela não vai ter um grande conhecimento teológico. O que acontece em Coríntios? Nós temos que discernir o corpo. Todos os pecados que são cometidos ali não são cometidos por crianças. Quando você trouxer o seu pequenininho à frente, você vai dizer para ele assim: meu filho, tu tem que entender uma coisa. Todo mundo que está pegando pão e está tomando do vinho é o povo que Jesus ama. E tu faz parte desse povo. E você vai monitorando a vida do seu filho. E conforme ele vai respondendo ao Evangelho, ele vai participando do sacramento domingo após domingo. No momento que ele mostrar obstinação, resistência a Jesus, a você, e isso persistir, você como pastor do seu lar, você diz: meu filho, você não vai participar da mesa do Senhor, porque eu tenho temido que você não tenha amado mais Jesus. Amém? Vamos participar como família. E como família nós não somos consumidores, tá bom? Já falei demais, vamos orar. A banda já passa aqui, vamos ficar de pé para nós participarmos do louvor, nós respondermos a pregação do Evangelho com alegria, ok? Fecha os olhos, fecha os olhos. Senhor, nós te agradecemos pelo que ouvimos. Obrigado pela vida do pastor Rodrigo Bibo, Senhor. Abençoe ele. Obrigado, Senhor. O Senhor fala conosco da forma que necessitamos ouvir. Nos desperta para sabermos quem somos, para estarmos envolvidos em missão. Que esse ano de 2019 seja marcado por tua intervenção em nossa igreja. Que nós possamos alcançar essa cidade manchada, maculada pelo pecado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Que ao participarmos aqui dos sacramentos, o Senhor responda. Derrama teu poder, o teu Espírito Santo sobre nós.